Gente, eu não vou fazer esse aposto que fez aqui o Garoni, que é desnecessário. A gente já fez 500 vezes esse aposto, com todo o respeito, com todo o talento que tem. Cara, todo mundo sabe disso, né? Mas o Ganso não é mais jogador de futebol em 2026 para jogar, para competir na rotação que a gente estava vendo o jogo. Numa rotação de Campeonato Brasileiro de Série A. O Ganso, de titular em time grande, só jogaria hoje no Fluminense. Mas pelo quê? Por gratidão? O que o Ganso ainda está fazendo no Fluminense, gente? Quem é que quer o Ganso? Por que o Santos não contrata o Ganso? Por que ninguém vem atrás do Ganso com toda essa categoria, esse talento, que a gente sabe que ele tem, que eu confirmo, e com todo o respeito que a gente tem ao Ganso. Mas ele não é mais jogador de futebol de primeira prateleira, como tem que ser um jogador de time grande em 2026, e isso ficou provado ontem. O Fluminense desmoronou, não é quando saiu o Lúcio, não, é quando saiu o Lúcio associado ao fato de ter entrado no lugar dele o Ganso. E o seu amigo disse muito bem dito que é um ex-jogador. O Fluminense passa a jogar com um a menos. Ah, mas o Ganso fez o gol de pênalti contra o Vasco. Ah, o Ganso fez aquele passe. O Ganso, de vez em quando entrar num jogo, vai fazer uma coisinha ou outra, porque ele sabe jogar futebol. Com a bola nos pés, ele vai achar espaço. Ele sabe jogar futebol. A grande questão, uma coisa, por exemplo, igual foi na semifinal. O Fluminense precisa fazer um gol para garantir vaga. E aí o Fluminense que tá pressionando. Aí o Ganso funciona, porque você vai ter 60%, 70% de posse de bola, então durante 60%, 70% do tempo, o Ganso vai estar ele vai estar usando o melhor dele. Agora, o final do jogo ontem foi um Vasco dominante jogando no campo ofensivo. E aí, qual a utilidade do Ganso nesse setor? Zero. Aí vale mais a pena você entrar talvez com um volante, com qualquer outro jogador, entra com mais um zagueiro, mas você não bota um cara que não vai conseguir acelerar o jogo, ele não vai conseguir pressionar a bola. Então, acho que nessa o Zubel... Não vai competir. Não vai competir, então vai ter espaço. Você vai começar, poderia não ter saído o gol, mas que o Vasco estava tendo espaço, a facilidade que tem para cruzar uma bola, o Vasco teve algumas faltinhas ali na intermediária já antes para cruzar ali para dentro, possibilidade de finalizar de média distância. Eu acho que nessa o Zubeldia foi mal. Cansei de elogiar o Zubeldia aqui ontem mesmo. Falei, o Zubeldia no momento um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro e tudo mais, mas ontem nas mexidas eu acho que ele foi mal. E quem entrou totalmente desaparecido em campo. Além do Ganso, né, por razões óbvias de idade, já de fim de carreira, o Serna absolutamente inexistiu no jogo. Verdade. Entrou ali também. O Serna entrou aos 27 do segundo tempo, né? Primeiro tinha entrado só o Ganso junto com o Castilho. E o Castilho, gente, começa a preocupar, tá? Tudo bem que ele de novo entrou na roubada, entrou na podre, entrou já com o jogo, né, já tinha virado de direção, já sem os melhores jogadores em campo. O Lúcio tinha saído quando ele entrou. O Savarino saiu logo depois, então ele não entra. A gente não tem como testar o Castilho realmente sem o Fluminense estar com seus melhores em campo. Mas não dá para ser tão ruim quanto foi ontem. O que foi de tão ruim? Ele nem apareceu. Você viu o Castilho em campo? Ele tocou na bola uma ou duas vezes. Castilho e Serna ontem completamente sumidos. O Arana entrou ontem? O Arana não entrou. Não. O Arana é um cara que pode jogar no meio. Mas o Arana tinha resolvido nesse tipo de jogo, é muito melhor você entrar com o Arana ao invés de entrar com o Ganso, por exemplo. E o Alisson tava no banco. É verdade, tem o Alisson também. Você tem o Alisson, né? Quando entrou o Otávio, por que não entrou o Alisson, que acabou de chegar? Então o Fluminense é o único clube do mundo que contrata jogador caro, gasta uma fortuna, gasta dinheiro que não tem, contrata pro banco de reservas. O Fluminense, dos 6 jogadores que contratou, e esse ano não contratou jogador para compor elenco, tirando o Alisson, que acho que veio para brigar por posição no meio-campo, tirando o Alisson, os outros 5 são jogadores que chegaram com cartaz, ou pelo menos com status, ou com custo de titulares. E só 2 são titulares. Só o Gemes e agora o Savarino, porque ele também boicotou o Savarino até perder o Carioca. Então isso aí tem que ser lembrado sempre, tá na conta do seu Zubeldia. Quem é que pode imaginar hoje a importância que tem o Savarino, ele ter sido reserva até 10 dias atrás? Gente, o Carioca terminou 10 dias atrás, 11 dias atrás, tipo isso. Como é que o cara podia ser reserva, esse Savarino? Era reserva, na mão do seu Zubeldia. Então, hoje o Fluminense tem 2 jogadores dos 6 contratados como titulares. O Milan, que foi contratado para a vaga do Freitas, nem com o Freitas machucado, ontem ele não jogou, nem com o Freitas machucado, o Milan apareceu na escalação. Ele preferiu jogar com 2 jogadores destros, né? Um improvisado, um ficou jogando meio torto ali, foi o Gêmeos, jogou do lado esquerdo, o Inácio jogou do lado direito, mas não botou o Milan em jogo. E nem durante o jogo ele botou o Milan. Então, a dúvida já fica uma dúvida pertinente do torcedor. Será que é tão ruim assim esse Milan? Porque deve ser. E poderia ter entrado para sustentar exatamente isso. Os 2 gols do Vasco, o de empate e o da virada, são gols de cabeça. Sim. O Vasco estava com a dificuldade muito grande apareceu mal de construir por dentro. Ele não consegue cortar o cruzamento, nenhum dos 2. Os 2 passaram por cima da cabeça do Gêmeos. Então, assim, por que o Milan não entra? Nem durante o jogo ele entrou.
Esse cara chegou o quê? Chegou com lepra? Chegou doente? O que explica isso, cara? O cara não dá uma explicação. Ele não, estou adaptando o jogador. Adaptando como assim? O cara estava jogando até um dia antes no Nacional do Uruguai. Um dia antes de vir pro Fluminense, ele jogou pelo Nacional do Uruguai. A despedida dele. O que justifica? Custou 5 milhões de dólares. E o Castilho, 13 milhões de dólares, gente. 13 milhões de dólares. E lá, mas ele é bagre. Bom, então contratou por quê? Por 13 milhões de dólares. Desculpa. Porque pegou no Flamengo. Não, beleza. Justificativa é bacana. Mas então bota pra jogar o garoto. Você tinha gostado. Né? Um jogo pra ele ser titular. Hã? Você tinha gostado. Pô, contratou o Não, Castilho, eu achei boa a contratação, tirando o preço, né? Destroçou Sempre falei. o Super faturado, né? Mas a contratação era ok, né? Você tá fazendo uma tentativa, como o Vasco fez com o Spinelli, Sim. E tá dando frutos, né? O Vasco, ele oscila, mas tá dando frutos. Então, assim, tem muita coisa misteriosa. O Arana não ser titular no lugar do René é inacreditável. O Arana é um jogador de nível seleção brasileira. Tinha acabado de resolver um jogo ontem de novo, né? E ontem de novo o Spinelli, né? Com a cabeça ele vem cabeça pro próximo arrebentada, jogo. Né? Ele vem pro próximo jogo de novo com a mesma escalação. É um cara, assim, conservador. Não, eu digo de novo o Spinelli, com a cabeça arrebentada ontem, foi lá, né? O que aconteceu com ele? Ele não viu? Que tinha aberto... Não choca com o Castilho, né? Ele cabeceia a cabeça do Castilho. E aí, assim, fica difícil entender, né? E o Zubeldia vai pra coletiva completamente tonto. Os torcedores do Fluminense no fim do jogo estavam tontos, perplexos, essa era a sensação. E o Zubeldia chegou na coletiva dessa forma também, explicou, não explicou absolutamente nada. Ele falou